Ok, então vamos agora conhecer alguns exemplos de códigos. E claro, a gente ainda não tem aquela capacidade de entender bem o que significa um algoritmo, como é que é a estruturação do código, o que é que são variáveis, funções, como é que funciona a sintaxe de um código, como é que funciona a estrutura de criação de um código, mas de qualquer forma a gente vai começar a perceber, a visualizar a estrutura de alguns tipos de códigos ligados ao mercado financeiro. Veja só, eu estou aqui dentro do site da linguagem MQL5. Não se preocupe que mais para frente eu vou mostrar vídeos com mais detalhes sobre esse site e a utilização da linguagem MQL5. Mas de qualquer forma, você dentro do site tem uma aba aqui chamada de Codebase e essa aba ela vai permitir você ter acesso a vários códigos gratuitos, códigos fontes no caso, ou seja, o código-fonte para a gente é uma receita. E toda receita ela serve para resolver um determinado problema. Ela ajuda o leitor dessa receita a chegar em um determinado fim. E com os códigos aqui não é diferente. Por exemplo, eu tenho nesse site MQL5 tanto o MetaTrader 5 quanto o MetaTrader 4. Cada um desses MetaTraders tem funcionalidades um pouco diferentes. Eu vou explicar isso também mais para frente, mas por enquanto é importante você saber que vamos utilizar o MetaTrader 5. Quando a gente tem aqui, olha na parte de MetaTrader 5, nós temos especialistas, indicadores, scripts e bibliotecas. E o que é que isso significa? Isso significa que assim como a gente tem manuais, a gente tem roteiros de funcionamento de alguma coisa, a gente tem maneiras de ter acesso a explicações ou a mecanismo de funcionamento de algum tipo de equipamento, como por exemplo o manual de uso, o manual de montagem, a gente na linguagem de programação voltada para o universo quantitativo, para o universo de trader, temos alguns tipos de estruturas pré-definidas. Por exemplo, um especialista significa o mesmo que um robô de investimento. Um indicador são aqueles indicadores técnicos, como o IFR, o MACD, o estocástico, aqueles indicadores que a gente utiliza no nosso gráfico para facilitar a compreensão de como o preço se encontra em um determinado momento. Também temos os scripts que podem ser utilizados para organizar, para facilitar a nossa vida em alguma atividade que a gente venha precisar como trader. E temos as bibliotecas, que são conjuntos de funções que vão ajudar a gente a criar, por exemplo, robôs, indicadores e até mesmo os scripts. Clicando aqui em especialistas, a gente tem aqui acesso a vários códigos-fontes de robôs de investimentos. O interessante é que você pode clicar em algum desses códigos e estudar o funcionamento daquela estrutura de algoritmo. A gente ainda não é capaz de entender bem o algoritmo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para você como é que funciona essa estrutura, mas aqui de antemão vamos conhecer um algoritmo aqui qualquer, por exemplo, desse robô aqui, ó, Smooth Average. Vamos clicar nele e ao clicar nele a gente tem uma especificação prévia, temos algumas informações rápidas, mas podemos vir aqui nesta parte e clicar em visualização. Quando a gente clica em visualização, vamos ter acesso à estrutura do funcionamento desse robô. Esse robô ele foi criado por essa pessoa, tem aqui o nome, tem o site da pessoa, tem algumas especificações como variáveis, olha aqui, todos os códigos, os algoritmos de funcionamento desse robô estão descritos aqui para a gente. E podemos fazer o download dessas informações e estudar com detalhes. O importante é o seguinte, é que assim como a gente tem uma receita de bolo, a gente precisa, na receita, descrever quais são os ingredientes que a gente tem, que a gente vai utilizar para cozinhar o nosso alimento. E assim a gente tem também, por exemplo, especificações das variáveis que vamos utilizar na criação do nosso robô. Por exemplo, aqui são algumas variáveis globais, temos também umas variáveis especiais, mas de uma maneira geral. Tente enxergar isso de uma maneira geral, não vamos entrar em especificidades ainda nesse momento. Descendo aqui, temos também mais variáveis, olha, com outras especificações. Você já percebe que temos que colocar algumas palavras, temos palavras aqui importantes. Essas palavras importantes vão estar relacionadas a modificações e especificidades de uso de algum nome que você vai colocar aqui, você vai poder especificar nomes de variáveis e atribuir valores a elas, e a gente vai estudar isso mais para frente, vamos ter um grupo de aulas só sobre isso, e também, descendo mais para cá, a gente já tem agora, olha, uma parte de função. Uma função significa um núcleo de funcionamento de algumas etapas de algoritmos. Por exemplo, a gente tem aqui a avaliação de algumas variáveis, de algo que minimamente a gente precisa para fazer o robô funcionar de uma forma adequada. Então, esse teste a gente faz
aqui com algumas averiguações, com algumas lógicas de programação, ou seja, tem uma estrutura própria, uma maneira própria de a gente fazer essas avaliações. Você pode notar que algumas palavras se parecem muito com a linguagem da gente mesmo. Por exemplo, if. If significa se, né, em português, é uma palavra inglesa. Então é a mesma coisa aqui. A avaliação é: se determinada variável for igual a outra, então execute um conjunto de ação. Caso contrário, olha aqui o else, veja que interessante. O else execute outro conjunto de atividades, outro conjunto de ações, outro conjunto de códigos e algoritmos. A gente pode estruturar tudo isso dentro de uma linguagem de programação. Isso é bem interessante, não tem nada de difícil. No primeiro momento, quando a gente olha para uma estrutura de códigos como essa, a gente fica pensando, é muito difícil, isso aqui é algo para pessoas especiais, mas não se preocupe, isso aqui não tem nada de difícil. Como eu já disse em vídeos passados, se você é capaz de ler uma receita de bolo, se você é capaz de pegar uma receita de bolo e reproduzir e também fazer algumas modificações, colocar alguns ingredientes a mais naquela receita, colocar uma ordem de mistura e etc. diferente numa receita, você vai ser inteiramente capaz de estruturar, de criar algoritmos e fazer modificações em algoritmos semelhantes a uma receita de bolo. É exatamente isso. Não se preocupe. Então, descendo mais para cá, só para você ver outra estruturação, nós temos também, olha, mais funções aqui embaixo. Funções que já servem para uma atividade específica de funcionamento do robô. Porque, como a gente já sabe, o robô ele tem um início, um meio e um fim de funcionamento. Todo algoritmo ele tem que ter um conjunto finito de etapas. Portanto, quando a gente vai criar um algoritmo com um robô, por exemplo, vamos ter que também estruturar pensando no início, pensando no meio e pensando no fim. Por exemplo, veja essa função, onTheInit. Já é quando eu estou pensando no fim. OnTheInit é quando o robô está desinicializado do gráfico. A gente tem também função quando o robô ele é imediatamente adicionado ao gráfico, que a gente chama de onInit. Temos onTheInit, quando ele é desinicializado. E temos aqui, olha, onTick, que é quando o robô está funcionando propriamente dito. Sim, não se preocupe, isso aqui é só para você entender de uma maneira geral, viu? Não é para a gente entender a estruturação de um robô. Inclusive, esse não é um curso que vai ensinar você a criar robôs de investimento. Isso aqui é um curso que vai ensinar você sobre lógica básica de programação. Tudo certo? Após os conhecimentos adquiridos nesse curso, você sim será capaz de começar a criar indicadores, robôs, scripts e etc. E de maneira geral, continuando a ver aqui um exemplo de script, a gente pode descer aqui, temos também outras funções para trabalhar em certas situações específicas de funcionamento da estrutura, que no caso aqui para a gente é o robô, e temos funções particulares de uso para que o nosso robô possa funcionar da maneira adequada, utilizando a estratégia que é especificada por esse robô. Nesse caso, eu não tenho a menor ideia de como funciona esse robô, de como ele é, eu só estou mostrando para você a formulação geral de um código, né, de um algoritmo de robô de investimento. Vamos fechar isso. E agora vamos entrar aqui nesse indicador, só para você ver que depois de eu clicar nessa parte, indicadores, eu vou ter agora um conjunto de códigos ligados à criação de indicadores. Indicadores, como você já bem conhece, indicadores técnicos. E o interessante é que você pode clicar em algum desses, por exemplo, esse indicador média móvel triangular, você clica aqui e você já tem acesso ao que o indicador faz. Temos aqui, por exemplo, cores variando a depender de uma certa condição gráfica. Provavelmente isso aqui, quando os candles estiverem abaixo dessa média, a gente tem uma cor vermelha, está acima, temos uma cor verde aqui na nossa linha. E tudo isso é especificado dentro desse código quando a gente clica aqui, ó, visualização. Portanto, ao clicar aqui, nós temos agora uma especificidade do funcionamento de um indicador técnico. Um indicador técnico é diferente de um robô de investimento. Um robô de investimento precisa enviar ordens, precisa tratar ordens, precisa de um conjunto diferenciados, inclusive mais complexo, de que a estrutura de um indicador, como esse aqui que a gente está visualizando agora. Tá vendo? Um indicador como esse tem lá o seu cálculo, né? Geralmente é baseado em estrutura de uma lógica matemática, de uma estatística bem direta, bem especificada, e a gente visualiza toda aquela conta de uma forma gráfica. E veja que a estrutura desse indicador ela é bem menor, né, de algoritmo desse indicador, é bem menor do que a estrutura de um robô, como eu mostrei para você agora há pouco. Claro que eu posso ter indicadores de códigos enormes, inclusive maior do que algum robô, mas aqui é só um exemplo que geralmente os indicadores possuem códigos menores que os códigos dos robôs. Isso assim, geralmente, né? Não é uma regra. Vamos fechar isso aqui e pronto. Agora você já tem um ambiente que pode dar uma entendida, né? Pode estudar, pode tentar verificar alguma coisa relacionada aos algoritmos. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais detalhes com relação ao entendimento de um algoritmo, como é que a gente encaixa a estrutura de um algoritmo dentro de uma linguagem de programação e etc.
Tudo certo? Aguardo você no próximo vídeo. Até logo!